Chegamos àquele momento aonde esperamos Deus falar conosco. E a mensagem que eu vos trago nesta manhã do dia de hoje não é uma mensagem para massagear o teu ego. Não é uma mensagem que vai fazer você saltar de alegria. A mensagem que eu vos trago é uma mensagem para nós chorar, se arrepender, não rasgar as vestes, mas rasgar o coração diante de Deus, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Eu quero ler um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 5, 6, 7 e 8. Está na Bíblia Sagrada. E a lista, quem escreve não é o homem, é Deus, dando a lista. Está aí a lista dos que vão para o inferno. O texto sagrado diz assim, queridos: e aquele que está sentado no trono disse, eu quero que você atente bem para isso. Aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, olha a lista, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu quero chamar sua atenção e eu quero trazer esta imagem ao teu coração, à tua mente, de que aqui é duas pessoas, quem está falando e quem está tomando nota, quem está escrevendo. Quem está sentado no trono é o Senhor, Jesus glorificado. Ele arrebata seu servo da terra, João, que estava na ilha de Pátimos, leva-o ao céu e lá Jesus revela coisas que acontecerão no futuro. E o que me chama a atenção é que quem está escrevendo está recebendo direto do próprio Deus. Quem está sentado no trono é aquele que os homens mataram na cruz e que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e foram vistos por vários depois da sua ressurreição. O fiel, a fiel testemunha, o Alfa e o Ômega. Não vai escapar nada, não vai escapar ninguém que não vá prestar conta com o Senhor. Ele começa dizendo, aquele que está sentado no trono disse, e se ele disse, está dito. Ninguém pode revogar, invalidar
o que Jesus disse. Se ele disse que vai para o fogo, a segunda morte, o inferno, vai e pode se espernear. E aqui eu quero relatar, falar da lista que está no versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse. Coisas que muitos pastores não falam, não alertam a igreja, aos irmãos. Parece que o intuito é levar todos cegos para o inferno. Mas a verdade tira essa cegueira. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora entenda. Muitas igrejas, que não são as igrejas, são os pastores, evitam falar do inferno. Como eu já disse aqui, não dá like, não dá seguidores. Ninguém quer saber do inferno. Hoje as pessoas querem saber de notícias boas. Mas eu tenho uma notícia boa para lhe dar. Se você não se converter, você vai para o inferno. Se você não se regenerar, não prestar contas com Deus em vida, depois da morte, você vai receber a sentença. E pode ter certeza, não é para entrar no céu não. Pastor, você não pode julgar. Bora comer Bíblia mais eu? Vamos lá? Escute. Muitos evitam falar do inferno, mas Jesus foi o que mais falou sobre o inferno do que sobre o céu. Porque o seu objetivo sempre foi alertar o homem para se salvar. A preocupação de Jesus não é te agradar, pode ter certeza disso. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, que é conhecido como a parábola dos perdidos e achados. No versículo de número 4, diz a palavra do Senhor: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Querido, o objetivo de Jesus aqui não é deixar o homem perdido, é encontrá-lo, é achá-lo, é perdoá-lo, é regenerá-lo e levá-lo para o céu. Quando nós pregamos, anunciamos o que está escrito nesse livro, nós estamos lhe procurando. E quando o homem para ouvir o Evangelho, a pregação da palavra de Deus, ele está dando uma oportunidade a ele mesmo de ser achado pelo Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque querendo você ou não, o juízo nós vamos encarar, queridos. O que Deus está nos dando é a oportunidade de se arrepender, para nós não passarmos pela segunda morte, que é pior. É pior. Não dá para nós imaginar, nem desenhar, nem explicar, mas é pior. Olha, o ensino sobre o inferno não é para alimentar o medo, não é para te assustar não, querido, mas para produzir arrependimento. O amor de Deus avisa antes de julgar. Enquanto nós estamos aqui nesse globo terra, nós estamos só avisando, comunicando, lhe chamando, advertindo. Jesus está na terra através da sua palavra, através do seu Santo Espírito, chamando o homem ao arrependimento. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Agora entenda, enquanto você estiver sobre essa terra, Jesus está te chamando. Depois que você sair daqui, depois que você morrer numa vida de pecado não perdoado, o que ele vai dizer para você naquele dia é, e eu vou dizer com prioridade, com tanta certeza e convicção no meu coração, baseado nas Santas Escrituras, e falo sem nenhum pingo de medo de errar.
Se você não aceitar Jesus em vida e morrer nessa vida imoral de pecado, nessa lama imunda, o que você vai ouvir de Jesus é: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Eita glória! É o que você vai ouvir, é o que todos vão ouvir. Se não ouvir o evangelho da vossa salvação hoje é o dia da tua salvação. Talvez eu esteja pregando para um bando de ignorantes. Meu querido, não se escandalize não, porque o meu linguajar, o meu dicionário, ele é rasteiro mesmo. Já me falaram sobre isso. Pastor, tu não tem ética. Não importa a ética, querido. Você está entendendo o evangelho? Eu estou falando grego, latim. Tá entendendo? Amém. Louvado seja Deus por isso. O ensino da palavra de Deus sobre o inferno não é para nos colocar medo, mas para produzir em nosso coração arrependimento, porque Deus nos ama. Evangelho de João capítulo 3 verso 16, querido, Ele nos ama. Tu acha que Deus tem prazer que você vá para o inferno? Tu acha que Deus deu o seu filho para morrer na cruz foi para permitir que você vá para o inferno? Ele está nos dando a oportunidade de nós se redimir, de nós prestar conta com Ele em vida, se arrepender e aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, para nós morar no céu. Isso não tem nada a ver com religião, porque religião não salva, não salva. Isso não tem nada a ver com igreja, com denominação, porque a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Eita glória! Segura aí que a chaleira já está fervendo. E você vai ouvir o que você nunca ouviu nem gosta de ouvir. É quando revela os nossos pecados, as nossas imoralidades. Só que quem está revelando aqui não é eu. Quem está revelando aqui é o próprio Jesus. Aquele que sonda corações. Aquele que conhece o início, o meio e o fim. Quem está revelando aqui é aquele que permitiu você nascer nessa terra. É aquele que permite nós abrir os olhos todas as manhãs. Quem está falando aqui é o autor da vida. É Ele que está dizendo: quanto aos covardes, eu começo a lista aqui, queridos, para que você entenda com prioridade. Quem é covarde são aqueles que têm medo de assumir Cristo publicamente. Vai doer, porque aqui os crentes acham que só pelo fato de estar na igreja, carregando a Bíblia, segurando o microfone, cantando, louvando e pregando, já está no céu, da boca da onça. Entenda que ele está escrevendo aqui, queridão, é para quem já conheceu Ele, é para quem já está na fé. Aqui não se refere à timidez natural, mas aos que negam Jesus por medo, por vergonha. Porque tem muitos crentes que dentro da igreja é igual um canário, é igual um campina, é igual uma sabiá, canta que é uma bênção. Mas lá no setor de trabalho onde ele trabalha, tem vergonha, tem medo de anunciar que é cristão, tem vergonha de pregar o evangelho. Esses são os covardes que estão na lista negra de Jesus e que vão para o inferno, mesmo cantando e falando em línguas estranhas. Pegou a visão, querido? E pode você me contradizer, mas traga fatos baseados em Bíblia. Aí você vai lá e abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo de número 33. Você vai encontrar a palavra de Deus falando para mim e para você. Mateus 10, 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui é Jesus falando. Para quem? Para os covardes. É os primeiros da lista. É os covardes. Você tem escondido sua fé para ser aceito por alguém? Você tem negado Jesus para receber uma posição, ser promovido?
Tem se calado diante do pecado, diante do erro, do engano? Quando você é afrontado, você tem se acovardado, não tem falado a verdade? Eu estou falando com você, crente. Eita glória! Eu não estou dizendo que hoje eu vou sair daqui escoltado por meia dúzia de anjos. São esses os covardes, os primeiros da lista de Jesus, que vão para o inferno, se não se converter, se não mudar as suas opiniões, as suas escolhas, as suas decisões. Você que fica em silêncio quando lhe perguntam algo sobre a Bíblia, se é errado ou pecado, se você concorda ou discorda, e com medo de perder o emprego, você fica em silêncio. Covarde não herdará o céu. O silêncio espiritual também é uma forma de negar Jesus. E as igrejas hoje estão cheias de covardes, que não anunciam a Jesus com suas vidas, mas negam com seus testemunhos, com seus silêncios, tudo para não perder a amizade do homem, não perder a influência que tem, o cargo na sociedade, a admiração da família. Covarde, vai ouvir naquele grande dia: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Você sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Estou te dando a oportunidade para você se arrepender. Pare de ser covarde. Chegue no teu setor de trabalho louvando. Faça uma oração. Denuncie e anuncie o pecado, se for possível, lá dentro. E fale do evangelho. E ore lá dentro. Você é um cristão. Você é luz. Não é para brilhar só em cima de altar, não, porque você não é estrela. Você é luz no meio das trevas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Você é covarde? Tem medo de assumir que é cristão? Tem medo de assumir que defende uma fé em Cristo Jesus? Se você permanecer até o final da vida se escondendo, negando, fugindo, silenciando-se quando era para falar, você é um covarde. Se morrer nessa covardia, o teu lugar será no inferno. Vamos para a próxima lista, querido, que o tempo está correndo. Está aí na Bíblia. Quem é o da lista agora, pastor? Olha Jesus dizendo. Agora anota aí, João. Os covardes. Anotei, Senhor. Agora anota aí. Enquanto aos incrédulos, não é quem tem dúvida momentânea, mas quem se recusa a crer e obedecer, mesmo conhecendo o evangelho. Pastor, que conversa é essa? Eu quero ler aqui um texto para você, porque aqui nós mata a cobra e mostra a cobra morta. Aqui não tem negócio de caragagai não, aqui é o preto no branco. Ou você se converte, como eu já disse aqui no início do programa, ou você se converte de vez, ou você se desmantela de vez. Com Jesus não tem meio termo não. Ou você é dele ou você é do mundo. Ou você está com ele ou está contra ele. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Se decida. João 3,18 está escrito assim, querido, para nossa informação. João 3,18. Quem nele crê não é julgado. Pegou aqui a visão? O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você apenas admira Jesus? Você apenas acha linda a mensagem? Está na igreja porque tem mensagem que massageia teu ego? Alivia tua atenção, tuas dores, tuas preocupações? Ou segue de verdade? Ou é um discípulo de Jesus? Ou é um filho de Deus? Que declara, que confirma, aonde você chega, a sua fé propaga que você crê em Jesus. A incredulidade não é a falta de informação, queridos. É a resistência à autoridade de Deus. Quem crê, entenda, quem crê não será condenado.
Mas quem não crê já está condenado. É a palavra de Deus que está escrito. João 3,18, é só você ler. Não precisa você ficar questionando comigo se abra a sua Bíblia e veja se os que eu estou citando é errado. A incredulidade não é falta de informação, porque o que o mundo está sendo é informado acerca de Jesus, a volta de Jesus, a questão do pecado, do arrependimento, do novo nascimento. A terra está sendo informada de como podemos adquirir a salvação em Cristo Jesus, o Senhor. Você está ouvindo a verdade. Se você resistir, endurecer o coração como Faraó e ser um incrédulo que nem Tomé no meio dos discípulos, o teu lugar não é o céu. Vai julgar de novo, pastor? Eu vou pregar. Você vai para o inferno. É poucos os pastores que pregam, que ensinam isso, porque não quer perder a tua amizade, não quer perder o teu dízimo, não quer perder você dentro da igreja. E o que é que adianta você morrer dentro da igreja e ir para o inferno, sem conhecer a verdade, sem aceitar a verdade, sem crer na verdade e sem obedecer esta verdade? Louvado seja o nome de Jesus. Para de ser incrédulo, rapaz. Crê que Ele é poderoso para perdoar teus pecados e sarar a tua terra. Esta é a lista de Jesus. Então, se você não estiver na lista de covardes, e se você também não estiver na lista de incrédulo, parabéns. E a lista segue. Pastor, qual é o próximo? Eu vejo Jesus dizendo: João, está pronta? Tô, Senhor. Quem é o próximo da lista? Os abomináveis. E quem são esses abomináveis? Quem vive deliberadamente no pecado. São aqueles que praticam o que Deus claramente condena e não tem arrependimento, não sente nem remorsos, vive no pecado como se Deus não fosse cobrar dele, como se não fossem sentenciados. Pastor, tá de brincadeira e tu acha que eu tô aqui brincando? Deixa eu ler um texto aqui para você. São poucos que leem esse texto, mas você lê direitinho. Eu quero ler Romanos capítulo 1, versículo 32. O que Deus abomina, nós devemos abominar também. Abominar também. O Espírito Santo, ele repudia, mas Deus é amor. Deus não é obrigado a aceitar as nossas imoralidades, a nossa vida de pecado. Não, querido, ele não é obrigado, ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Romanos 1,32 diz assim, para nossa informação: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Pastor, o que é que ele está falando? Você nunca leu Romanos capítulo 1? Deixa eu ler para vocês do 28 ao 32, que é para ver se traz luz, para ver se você entende. Aqui só os doidos pregam sobre isso. Versículo 28 está escrito: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade.
possuídos de invejas, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeto natural e sem misericórdia. Aí é onde eu li o versículo 32 e vou repetir. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você sabe o que é que Paulo está escrevendo aqui? Leia do capítulo 1 todinho para você ver o que Deus abomina, e vai doer e tem que doer. Deus não fez homem com homem, nem mulher com mulher. Ele não fez homem para ficar com homem, nem mulher com mulher, querido. Isso ele abomina. Ele não fez Adão e Ivo, ele fez Adão e Eva. O resto é abominável aos olhos do Senhor. O pecado tolerado hoje se torna prisão amanhã. Não espere você ouvir de Deus que pratica e morre nessas imoralidades. Vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que já está preparado desde a fundação do mundo. Não vai ouvir estas palavras. Está escrito. O que vão ouvir de Deus é: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Ficou claro, queridos? Os abomináveis. E a lista segue. Aí João diz: Senhor, já terminei de escrever. Quais são os próximos da lista? Aí Jesus escreve: os fornicários ou fornicadores. São aqueles que praticam imoralidade sexual. Eita, vai doer. Fuja não, fica aí. Ouça até o final se você tiver coragem. Vai que você está nessa lista. Você seja um fornicador, um imoral, preso à sexualidade, à sensualidade, as coisas pornográficas. Vai doer, mas fica aí. Você não quer mudar não de vida para ir para o céu? Ou quer continuar nessa vida imoral para ir para o inferno e ser queimado lá com os demônios e Satanás e o falso profeta e o anticristo? É para onde vai todo mundo que não se arrepender. O que nós estamos falando aqui é exatamente para você se conscientizar de que você está sendo alertado desse tão grande perigo, querido. E aí a Bíblia vai dizer: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? É Cristo, é a palavra nos alertando. Todo o texto fora. Escute, eu não posso negar o que está escrito aqui. Como eu já disse, serve para mim, serve para vós, serve para todos. A vara que bate em Chico, bate também em Pedro. Pastor, explica melhor. Eu vou ler aqui um texto. Talvez você entenda. Porque a palavra de Deus é luz. Todo sexo, querido, escute isso. Todo sexo fora do casamento é fornicação. Ou antes do casamento é fornicação. Pastor, mas isso Deus deixou para nós depois de casado. Seus relacionamentos têm que honrar a Deus. Seu corpo tem que glorificar a Deus, porque é tempo e morada do Espírito Santo de Deus. Agora deixa eu ler para você 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Está escrito assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão
o reino de Deus. É a lista, querido. Eu vou ser mais claro aqui. O que a palavra de Deus está dizendo é que os idólatras, vou falar no linguajar bem rasteiro, para você entender mais claro. Os idólatras vão para o inferno. Os injustos vão para o inferno. Os que usam de engano vão para o inferno. Os adúlteros vão para o inferno. Os efeminados vão para o inferno. Os sodomitas vão para o inferno. Os ladrões vão para o inferno. Os avarentos vão para o inferno. Os bêbados também. Os maldizentes também. Os roubadores também. Pronto, está claro. Não preciso ficar emendando, remendando, botando a rudeu. Vai para o inferno, irmão. É a lista que Jesus está falando e acabou-se. Mas Ele está dando a oportunidade para nós se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque os imorais não herdarão. Os imorais que fazem e cometem imoralidades sexual não irão para o céu. O pecado sexual destrói primeiro a identidade antes de destruir o corpo. Você sabia disso? Destrói a alma, o espírito, a comunhão com Deus. Depois destrói o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Olha como nós devemos tomar cuidado. E eu sei que eu estou falando para jovem que está me ouvindo aqui. Cuidado com as masturbações, com os filmes pornográficos, sexo antes do casamento. Tudo isso é abominável. Fornicação, querido. Destruição da alma, do corpo e do espírito diante de Deus. E naquele grande dia vai ouvir do Senhor: se você não se converter, não se arrepender, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Quando João termina, ele diz: Senhor, tem mais? Ele tem. Quem é o próximo da lista? Acompanhe, por gentileza, por favor, em nome de Jesus, me ajude a pregar. Acompanhe aí. Versículo 8 está a lista. Quem é o próximo da lista agora, Senhor? E aí Jesus vai dizer: quanto aos feiticeiros. Eita, Jesus. É aqueles que dependem do ocultismo. São dependentes do ocultismo. Que gostam, eu vou falar bem claro porque o meu dicionário é rasteiro. Macumbeiro, feiticeiro, que gosta de simpatia, coisas ocultas. Está tudo relacionado a isso, querido. Aos feiticeiros. Você que acende uma vela para uma entidade, feiticeiro. Você que acende uma vela para uma entidade, feiticeiro. Existe algo em sua casa ou práticas que desagradam a Deus? Desse tipo? Você faz essas coisas? Você está enquadrado dentro dos feiticeiros. Buscar o poder fora de Deus é trocar o céu por engano espiritual. Você entendeu isso aqui? Não existe isso, querido. A Bíblia toda está condenando o ocultismo, os feiticeiros. Deus sempre abominou essas coisas. E ainda tem cristão, meu Jesus amado do céu, que leva as crianças para levantar as pinheiras. Vai doer, mas aqui a tampa da chaleira voa. Crente que leva os filhos para, oh Jesus amado do céu, levantar a espinhela caída, o vento caído, nada disso cai, rapaz. Crê em Deus. Leve para um crente orar, que Jesus faz a obra. Não precisa de folha de peão roxo para benzer ninguém. Isso é práticas de feitiçaria, de feiticeiro. Isso é ocultismo e é abominável ao Senhor. E vai ouvir de Deus naquele grande dia: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Você faz isso? Ainda dá para você se arrepender. Não, pastor, porque o meu filho, a minha filha estava com quebrante. Me explica o que é quebrante, pelo amor de Deus. E eu levei para o curador rezar, fazer o quê? Olha, deixa eu te contar aqui o que aconteceu, um fato. Eu vou falar porque aconteceu comigo, na minha família. Crente, que eu fiquei envergonhado.
Eu dei um carão que até hoje perderam o jeito de andar. Crente batizado em água, mas falta do ensino. Andou uma certa pessoa na casa de um parente meu. Hoje a menina já está grande, mas era pequena, 2 para 3 anos. E aí quando essa pessoa saiu, a menina começou a vomitar e a passar mal. E aí os gritos da mãe: chame alguém para rezar, fazer alguma coisa aqui, porque a minha filha tá com quebrante. Eu ia chegando na hora, encostei a moto e disse: que foi? Meu filho tá morrendo de quê? De quebrante. O que é isso? Me dá a menina aqui. Não, tem que levar pra fulano pra exame. Me dá a menina aqui. Peguei a menina nos braços, olhei pro céu com fé. Louvado seja o nome santo de Jesus. E orei em nome de Jesus. E a criança imediatamente, que estava toda mole, suando e vomitando, parou. Simplesmente parou de vomitar, parou de suar. E o seu corpo começou a esquentar e andar. Eu disse: deixa a criança brincar. Não, deixa a criança. Jesus fez a obra. Aí eu fui para os pais agora. Criam vergonha. Vocês são crentes, estão envergonhando Jesus na terra, pelo amor de Deus. Vocês parecem que não esqueceram as práticas do ocultismo, do feitiçaria. Eu digo isso porque eu vou falar com prioridade, porque eu posso falar. Eu já fui de dentro da macumba. 3 macumbeiros aí em Tapajé, eu só vivia aí dentro. Eu tinha uma réplica do livro São Cipriano, Laurimar Pinto e Santo, antes da minha conversão. Eu era um cão em pessoa. Mas graças a Deus, Jesus me libertou dessas práticas do cão. Poder é só de Jesus. Quem cura? Jesus. Quem liberta? Jesus. Quem salva? Jesus. Quem perdoa? Jesus. Quem salva e leva para o céu? Jesus. O resto é balela. O resto é caragagaia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Espero que você se arrependa e aceite Jesus. Deixe as práticas de macumba, feitiçaria e vá pregar o evangelho para ir morar no céu com o Senhor. E a lista não acaba. Aí João disse: Senhor, ainda tem mais? Tem, João. Escreve aí. Quanto aos idólatras. Eita, agora eu vou mexer em coisa grande. Escute que a Bíblia está repleta disso. E eu quero ler aqui um texto, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Que está escrito assim na palavra do Senhor: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Você está achando que idolatria é só adorar estátua, foto? É não, querido. Quem adora dinheiro também é um idólatra. Quem adora cantor, cantora, pregador também é idólatra. Quem adora marido, esposa e filho também é idólatra. Quem adora carro, moto, celular também é idólatra. Tu está entendendo? São os idólatras. E a sua parte onde é? No lago do fogo do inferno. A idolatria não é só imagem não, querido, mas também dinheiro, fama, liderança, família, ou vícios acima de Deus. É o que está escrito, Paulo escrevendo aos Colossenses. Isso é idolatria. E são poucas igrejas que falam sobre isso. O que é que ocupa o seu coração mais do que Deus? Aquilo que ocupa o seu coração mais do que Deus é idolatria. Aí tem crente aí que deixa de adorar a Deus para adorar o filho, adorar o neto, adorar a neta, adorar o dinheiro, adorar o emprego. Vai comendo aí, Raimundão. Nada contra os Raimundos, é só um ditado popular, queridos. Você está entendendo isso aqui? O que ocupa o seu coração mais do que Deus é idolatria. E aquilo que governa suas decisões, suas emoções, suas escolhas,
que transforma no seu verdadeiro Deus. Isso é idolatria. Quando nós não aceitamos a orientação bíblica, não aceitamos a revelação bíblica, e nós vamos pelo nosso próprio eu, idolatria. E naquele grande dia você vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, do que eu não vos conheço. Está na lista negra de Jesus. É. Você achava que eu ia me esquecer? Você que torce time de futebol, idólatra. Estou falando para os crentes aqui, viu, irmão? Para os crentes, que só falta ficar doido. Torcendo pelo o jogador fulano, time da... Eu quero ver você ficar doido desse jeito aí. É sair nas ruas gritando que Jesus salva, cura e liberta, com a bandeira dizendo: olha, Jesus é aqui, é a bandeira da salvação, Ele salva, cura. Faz isso! Mas faz pelo time. Faz pelo jogo. É ou não é? Idólatra, querido. Está na lista negra de Jesus. Vai prestar conta com o Senhor se não se arrepender. Aí João pergunta: Senhor, a lista acabou? Acabou não, meu filho. Tem mais? Tem. Quem é o da vez agora? Os mentirosos. Os mentirosos são aqueles que trocam a verdade pela mentira e falam a mentira como se fosse verdade. A falsidade que afasta de Deus. Deus é verdade. Satanás é o pai da mentira. Está lá em João capítulo 8, versículo 44. A mentira não é detalhe pequeno. Revela um caráter que afasta o homem de Deus. E quem mente não tem o caráter de Deus. Quem mente não pode ser filho de Deus. Quem mente é filho do diabo. Você tem sido totalmente verdadeiro em todas as suas áreas? Você tem sido verdadeiro com seus filhos? Com sua esposa, com seu marido, com seu líder religioso? Você tem sido verdadeiro com seu patrão? Você tem sido verdadeiro consigo mesmo? A sua vida é verdadeira, é transparente? Ou é uma mentira? Uma vida construída sobre mentira termina em ruínas eternas. Isso vai afetar a sua eternidade. Porque se você constrói a sua vida baseada em mentiras, achando que vai se safar, você pode se safar aqui, você pode enganar aqui, você pode se dar bem aqui na terra, mas lá você vai se lascar. Pastor, que palavrão, você vai se ferrar. Esse é o linguajar para você entender no alto e bom som e com clareza. Então o que é que Deus está dizendo? Ainda há tempo de se arrepender, deixar a mentira e falar a verdade. Deixar a mentira e falar a verdade. Esta é a lista. Os mentirosos. A sua parte, como está escrito, a sua parte é com fogo e enxofre, a saber que é a segunda morte. E não é eu que estou dizendo, é Cristo, é o Senhor. Agora a boa notícia que eu tenho para lhe dar, não posso terminar esse programa antes de falar isso. A boa notícia é que a lista não é uma sentença definitiva. Você que está ouvindo, você tem a opção, você tem a escolha de mudar, de olhar para Jesus, de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e construir a sua vida agora em cima da rocha, em cima da verdade, baseado em fatos bíblicos, em padrões bíblicos. E aí você vai usufruir de uma presença gloriosa e saberás que o Deus da Bíblia é verdadeiro. Queridos, 1 Coríntios capítulo 6, Paulo escrevendo, no versículo 11, diz assim: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso
Deus. Você pode se lavar hoje. Você pode ser santificado hoje. Você pode ser justificado hoje. E sair dessa lista negra. Dessa lista que vão para o inferno. E colocar o seu nome no livro da vida. Confessando a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe método para você ser salvo se não for crer em Jesus. Não existe. A salvação não é por méritos humanos. A salvação não é por obras humanas. A salvação é dom de Deus, é pela graça. Está escrito: estáis fostes, alguns de vós, mas foste lavado, santificado e justificado em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque quem nos lava é o seu sangue carmesim. Quem nos santifica é Jesus. E quem nos santifica é o seu Espírito. Eita, é forte. Você entendeu? O seu sangue nos lava. O seu Espírito nos santifica. E Jesus nos justifica. Eita glória! Agora o inferno tremeu. Satanás perdeu. Louvado seja o nome santo de Jesus. Ninguém nasce indo para o céu. Não. Nós decidimos o nosso destino. Fazemos nossas escolhas. Escolhemos nossos caminhos. Não é Deus, é nós. Escolhemos pecar. Amamos pecar. Fazemos de tudo para não sair do pecado. Mas aí vem Jesus com seu amor e seu sangue carmesim, nos fazendo uma proposta. Você não é obrigado a sair do seu pecado. Mas ele diz: se morrer aí, tu vai para o inferno. Mas se tu vir para mim, tu vai para o céu. Ele convida. É quem quiser. É quem quiser. Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É se quiser. Ei, garotão, é se quiser. Se quiser se lascar na vida, quiser, fique de boa. Mas lá no inferno não vá culpar Jesus, não. Não vá culpar Jesus, não. Foi suas escolhas, foi suas escolhas, foi suas escolhas e foi suas escolhas. O inferno não foi criado para o homem, entenda isso, mas para o diabo. Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 41. Porém, quem rejeita Cristo escolhe o mesmo destino do diabo. Por quê? O diabo rejeitou a Deus. E quem rejeita a Deus e a sua palavra, vai com o diabo para o quinto dos infernos também. Agora entenda, a coisa boa é que a cruz, oh aleluia, ela paga a lista de todo aquele que se arrepende. Louvado seja o nome de Jesus. E se eu fosse você, eu gritaria. Por quê, pastor? Porque eu gritaria. Já imaginou se não fosse a cruz? Já imaginou se não fosse o sangue? Deixa eu ler para você Colossenses 2, versículo 14. Se tu não der um glória a Deus, porque tu é incrédulo. Colossenses capítulo 2, versículo 14 está escrito: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, escravando-o na cruz. Os anjos agora deram glória a Deus no céu. E o inferno tremeu, porque a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. A nossa condenação foi anulada lá na cruz do Calvário, por Cristo Jesus o Senhor. Pastor, o que é que eu tenho que fazer para sair dessa lista de condenação? Crer em Jesus.
e aceitá-los e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador, e andar em obediência à sua palavra, e permitir que o Espírito Santo te santifique. Para o mundo, você possa ser, para eles, um condenado, mas para Deus, você é um absolvido. Um absolvido. Porque Ele nos absolveu. Aonde? Na cruz do Calvário. Deus te chama hoje, querida. Não pregamos sobre o inferno para condenar pessoas. Não. Como já disseram que o pastor Laurimar, o que mais condena, o que mais leva as pessoas para o inferno. Mentira. Não. Eu prego para você se conscientizar, se converter, se arrepender e aceitar Jesus para ir morar no céu. Pregamos sobre o inferno para salvá-los do inferno, não para lhe jogar lá. Não, eu não faço isso, querido. Não tenho esse poder. Se confessarmos, está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Por gentileza, leia a sua Bíblia. É o manual da vida do homem. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, quem? Jesus, é fiel e justo para nos perdoar. Eu quero orar pela sua vida, queridos. Que Jesus possa alcançar o teu coração. Você consegue entender isso? Abandone o seu pecado. Renuncie a si mesmo. Tudo isso que você ouviu e aceite a Jesus hoje. E sirva-o pela Bíblia Sagrada, que é o manual. E tu terás uma vida com Cristo aqui na terra. E no final dessa vida, irás morar no céu. Nós iremos para os nossos comerciais. Já eu volto orando pela sua vida, em nome de Jesus. A Igreja Tabernáculo de Deus, aqui em Irauçuba, está realizando seus trabalhos religiosos no Clube Recreativo de Irauçuba, na Avenida Paulo Bastos, ao lado da Secretaria da Saúde. Nossos cultos acontecem nos dias: terça-feira, culto de doutrina; quinta-feira, culto da vitória. E a você, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. 19 horas.